Olá pessoal, aqui é o Vitor Machado da Vimax Soluções. Hoje eu vou apresentar para vocês o SN50V3, dispositivo IoT para coleta e transmissão de dados via NB-IoT e LoRaWAN. Então pessoal, eu vou apresentar para vocês algumas aplicações onde o SN50V3 pode ser utilizado, com diversos tipos de combinações de sensores para a gente fazer essa leitura e transmitir os dados ou via NB-IoT ou via LoRaWAN. Esse é um vídeo de apresentação das possibilidades. A gente vai ter uma série de vídeos aí apresentando como fazer a integração de cada um desses sensores ao SN50V3. E aí para cada um desses sensores a gente vai fazer um vídeo separado. Então acompanhe a série aí para ver todas as aplicações e como fazer a configuração de cada uma delas. Estamos aqui com ele na bancada. Vou mostrar aqui algumas características. Esse aqui é basicamente ele na versão NB-IoT, que utiliza o chip para se comunicar. Temos aqui também ele na versão LoRaWAN, então com o módulo LoRaWAN aqui da Dragino. Na versão NB-IoT, ele utiliza o BC660K, deixa eu virar aqui para mostrar um pouquinho melhor. O BC660K, que é um módulo NB-IoT da Quectel. Algumas características técnicas desse equipamento. Então, ele possui aqui uma bateria de longa duração, de 3,7 volts. Essa bateria, a depender da taxa de transmissão, taxa de uplinks que você configurar, ele pode durar até 10 anos em campo. Possui 3 pinos de interrupção, ou pinos digitais, com saídas entradas 0 e 1. 3 portas One Wire, aqui para sensores. Ele tem uma interface UART para gravação e configuração dele, que são esses três pinos aqui que estão sendo mostrado. E também possui aqui uma entrada I2C. Como protocolos de comunicação, na versão LoRaWAN, ele consegue se comunicar via LoRa, então aqui Node to Node, ou via LoRaWAN com ali um gateway e um network server. Na versão NB-IoT, ele possui ali os protocolos COAP, MQTT, TCP e UDP, então você consegue configurar ele em qualquer um desses protocolos para se comunicar com a nuvem, ali com o seu sistema de internet das coisas. Outras características interessantes, essa case dele aqui, ela tem uma vedação, então ela consegue dar aqui um nível de proteção IP67 para locais onde é crítico ali essa questão de poeira ou ambientes como ambientes industriais ou ambientes ali rurais que precisam de uma proteção, a poeira, a água e assim por diante. Aqui é um pouquinho da pinagem desse dispositivo. Então ele possui aqui uma saída de 5 volts e o VDD, que é a tensão direta da bateria. Possui aqui os pinos SCL e SDA, que são os pinos ali do protocolo I2C. Então algumas portas de entradas digitais e alguns conversores de entradas analógicas para digital. Basicamente, ele também tem aqui um jumper para você interromper o fluxo de energia da bateria e também uma botoeira onde você consegue ali, segurando 5 segundos, ligar o equipamento e aí o LED vai indicar ali piscando em verde ou clicando 5 vezes consecutivas, ele vai desligar o equipamento piscando aqui em vermelho. Então, como vocês podem ver aqui na imagem, o LED, quando
ele transmite, ele também sinaliza aqui em azul, e aí não precisa abrir a case, você consegue ver por essa parte aqui transparente do equipamento. E nessa outra aqui é o próprio botão ali que você consegue também ligar e desligar ele sem precisar abrir. Aqui temos um exemplo de comunicação que a gente consegue fazer utilizando o SN50V3. Então, o EndNode se conecta aqui a EnodeB da operadora, e aí a partir dali isso é redirecionado para um servidor IoT, onde você consegue construir as dashboards. E temos aqui também ele na versão LoRaWAN, que aí nesse caso você precisa ali de um gateway LoRaWAN, que vai receber aqui os uplinks do SN50V3 e repassar isso para um LNS, um LoRaWAN Network Server, que por sua vez retransmite esses dados aqui para a plataforma IOTA, onde você consegue ali construir as dashboards e fazer toda a análise daqueles dados. Pessoal, o SN50V3 ele pode ser utilizado para uma grande quantidade de aplicações. Hoje vou apresentar aqui para vocês algumas das possibilidades que de fábrica ele já vem gravado no firmware, onde a gente só precisa fazer ali a configuração para que ele entenda qual sensor ele vai utilizar. Então aqui, só como exemplo, vou mostrar alguns sensores que a gente consegue conectar. Então, o primeiro deles aqui, o SHT-31, que é um sensor de temperatura e umidade bastante utilizado. Temos também aqui o DS18B20, que é um sensor de temperatura, mas que ele funciona mais para líquidos e trabalha também bem para contato térmico, onde ele entra em equilíbrio térmico ali com a superfície ou local de medição. Um exemplo disso é a água, que ele está em constante contato. Para a temperatura de umidade ambiente, a gente recomenda mais o SHT-31. Temos também aqui um sensor, que é um sensor de contato. Então, para detecção de abertura e fechamento de portas, a gente pode utilizar ali o pino de interrupção do SN50V3 para fazer essa identificação de abertura e fechamento de portas. Ele faz também aqui, a gente pode utilizar com ele ali um sensor ultrassônico para medição de distância, e aí a gente consegue fazer ali medição de nível. Um exemplo de aplicação seria medição de níveis de caixa d'água ou qualquer outro tipo de medição que envolva a aferição da distância. Temos aqui também esse outro sensor, que ele é um pouco mais robusto e também a distância dele é um pouco maior. Ele consegue medir até 7,5 metros, mas esse a gente vai utilizar ali quando a gente for falar do RS485NB e RS485LB, que é um outro dispositivo também da Vimax Soluções, que foi homologado na Anatel. Um outro tipo de aplicação aqui bem comum é a contagem de pulsos. E aí a gente pode utilizar, então aqui nesse exemplo, temos um medidor da Saga com um sensor aqui de saída pulsada. Deixa eu tirar ele aqui para a gente conferir. Então, esse sensor, ele a cada giro ali do hidrômetro, ele gera um pulso aqui. Existe um head switch, que é um sensorzinho ali de contato, que sempre que um giro completo ocorre ali dentro, ocorre no hidrômetro, ele gera um pulso nessa saída, e aí a gente lê a quantidade de pulsos gerados para medir ali o fluxo e, consequentemente, o consumo de água daquele hidrômetro. E também faremos aqui mais para frente, esse daqui é um sensor de chuva, ele mede, é um pluviômetro basicamente, que a gente consegue medir ali a quantidade de chuva, utilizando a saída pulsada dele também. Então o mesmo princípio ali do hidrômetro, mas ao invés dele contar os pulsos para ver o fluxo de água, ele vai contar
os pulsos para ver quantos milímetros de água choveu. Então internamente ele ali, a cada gota que cai ali no sistema dele, ele vai como uma balança, cada vez que ela vai para um lado e para o outro, ela gera um pulso, e aí a gente consegue contar a quantidade de pulsos ali e transformar isso em milímetros de chuva. Então temos aqui alguns exemplos de dispositivos que a gente pode utilizar no SN50V3, e agora vamos ali para a tela que eu vou mostrar cada uma delas. Agora eu vou apresentar aqui para vocês algumas das aplicações onde esse dispositivo pode ser utilizado. Nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem a configuração que vem de fábrica no SN50V3, onde ele possui aqui um sensor SHT31 conectado aqui às portas I2C pelos, como a gente pode ver aqui, nesses fios amarelo e verde. Ele também vem com a configuração para leitura do DS18B20. Aqui, se eu não me engano, ele deve estar utilizando uma porta OneWire para fazer essa comunicação, mas não tenho certeza, depois preciso conferir. Ele também possui aqui um pino de interrupção e um pino conversor aqui de analógico digital para fazer a leitura aí de 0 a VDD, que no caso o VDD aqui é 3,3 volts, que é a tensão da bateria, então ele faz aí a conversão de um valor analógico de 0,3 volts para um valor digital ali dentro do microcontrolador. Aqui no modo 2 ele vem configurado para um sensor ultrassônico, nesse caso é um sensor aqui que, se eu não me engano, mede ali até seus 4 metros. E aí a gente pode configurar o dispositivo diretamente para trabalhar com esse sensor ultrassônico. Já no modo 3 ele vem configurado para ler 3 portas analógicas para digital e a porta I2C. Então você consegue conectar aqui, por exemplo, o SHT31 e utilizar mais 3 portas para fazer a conversão analógico digital. Aqui já no modo de configuração 4, ele vem configurado para a leitura de 3 sensores DS18B20. Então você consegue fazer aqui a leitura de 3 sensores de temperatura ao mesmo tempo. No modo 5 aqui ele já vem configurado para utilizar o protocolo I2C para leitura aqui de um sensor de carga. Então você consegue fazer medição de peso utilizando esse pequeno módulo. O modo de configuração 6 e 8 ele é utilizado como um count mode. No 6 ele é utilizado só como count. E no 8 você consegue configurar ele ou para trabalhar com 3 portas de interrupção ou 3 portas de contagem de pulso. E aqui é aquele cenário que eu mostrei com o sensor de abertura de porta para trabalhar como interrupção, por exemplo. Ou no caso aqui para trabalhar no modo count mode, a gente pode utilizar aquele sensor reed switch que vem no hidrômetro para fazer a contagem de pulsos, ou até mesmo aquele outro sensor do pluviômetro para fazer a contagem de pulsos e aí transformar ou em fluxo de água ou em milímetros de água de chuva. Ainda aqui no modo 7, a gente pode configurar ele para 3 entradas analógico digital, mais 3 entradas para um sensor DS18B20. Aqui no modo 9, ele pode ser configurado para trabalhar com um SHT31, sensor de temperatura e umidade, pelas portas I2C, em conjunto aqui com o sensor de presença, porque você conseguiria trabalhar tanto para fazer a contagem de pulsos ou também para lhe detectar a presença ou ausência de algum objeto no local, utilizando esse sensor Peer Sensor. Aqui no modo de configuração 10, a gente já conseguiria utilizar ele com o sensor de temperatura Temp117, que também utiliza ali as portas I2C do dispositivo.
Pessoal, agora estamos aqui na plataforma IOTA. Então, para cada um daqueles tipos de aplicação que a gente mostrou ali anteriormente, a gente pode ver esses dados materializados aqui em dashboards na plataforma IOTA. Então, temos aqui o primeiro exemplo ali de medição de temperatura e umidade. A gente consegue gerar ali uma visualização, tanto com os dados históricos quanto os dados momentâneos do dispositivo. Temos um outro cenário aqui, que seria a medição de nível, utilizando ali o sensor ultrassônico para fazer essa medição. Temos um cenário também para medição de consumo de água. Então esse é um sensor heat switch para fazer a medição ali do hidrômetro. Através dos pulsos ele consegue contabilizar qual foi o consumo de água e assim por diante. Então para cada um daqueles cenários a gente consegue construir uma dashboard aqui na plataforma IOTA. Então é isso, pessoal. No vídeo de hoje eu queria apenas apresentar ali as possibilidades que a gente tem com o SN50V3, tanto em relação aos tipos de sensores e tipos de protocolos que a gente consegue utilizar nele para fazer aí a coleta de dados, como também ali as formas de fazer essa transmissão dos dados, ou via LoRaWAN, ou via NB-IoT. E aí em seguida a gente vai fazer uma sequência de vídeos apresentando em detalhe como fazer a integração de cada um desses sensores com o SN50V3, bem como também configurar o dispositivo para se comunicar ali ou via NB-IoT ou via LoRaWAN para a plataforma IOTA, onde a gente vai poder construir ali dashboards para visualização e monitoramento dos dados dos sensores. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Grande abraço, valeu!